Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje será apresentado a primeira parte de gestão de risco, a oitava área do conhecimento, segundo o PMBOK. Essa área, como o próprio nome diz, busca identificar, analisar e planejar formas de evitar que problemas aconteçam ao longo do desenvolvimento de um projeto, né? Algo fora do planejado afete o resultado do projeto, né? Então, esta área cuida, né, ou tem como objetivo reduzir os impactos negativos que os riscos possam trazer ao projeto. E mais recentemente, na última versão do PMBOK, começou também a enxergar os impactos positivos que alguns riscos podem causar, né? Uma análise que busca aumentar a probabilidade desses impactos positivos no desenvolvimento do projeto, ou seja, otimizar as chances de sucesso do projeto, seja para aumentar a probabilidade, seja para reduzir os impactos negativos. Quando a gente fala em risco, né, toda atividade, todo projeto está diretamente relacionado a um risco, né? Então, a atividade projeto e atividade gerenciar risco muitas vezes são confundidos ao longo da gestão do projeto, né? Então, a gente precisa estabelecer meios para que isso, evitar que isso ocorra, né? Ou facilitar, otimizar o sucesso do projeto, otimizando os impactos positivos. Então, quando a gente fala em risco, em projeto, lá da definição, empreendimento único, com tempo pré-definido, né, começo, meio e fim. E esses projetos, existe uma gama diferente de tipos de projeto, e essas diferenças entre os projetos leva a variado grau de complexidade, né, e, consequentemente, diversidade dos possíveis benefícios e das ferramentas que são necessárias a serem adotadas, implementadas. Então, quando a gente fala em projetos com um alto grau de tecnologia ou na limiar entre a fronteira tecnológica, que muitas vezes apresentam soluções inovadoras, técnicas inovadoras, eles tendem a ter uma área de risco muito mais estruturada, porque é uma parte crítica do projeto. Então, eles estão desenvolvendo algo impensado, vamos dizer assim. Em compensação, se for um projeto menor, um projeto de alguma atualização de modelo, uma continuidade em algo já desenvolvido, então tende a ter é mais fácil mensurar o impacto e a probabilidade de riscos acontecerem, né? É mais fácil determinar. Quando a gente fala em risco, tem uma forte integração com as áreas de integração, que, ou seja, integra todas as áreas do projeto, mas principalmente entre escopo, prazo e custo. Como já comentado, o triângulo de ferro, os três principais pilares, vamos dizer assim, que são gastos mais tempos no seu planejamento, nas suas definições. Só que essas quatro áreas também é extremamente importante o papel da comunicação. Então, a comunicação é responsável por divulgar os relatórios de desempenho, e esses relatórios vão estar os riscos do projeto, riscos que já porventura possam ter acontecido e qual foi a resposta, qual foi o resultado, ou situações que foram contornadas para otimizar o sucesso do projeto. Esta área, a área de gestão de riscos, é uma que apresenta o maior nível de detalhamento. Então, quando a gente combina os procedimentos da área de risco com os 5 processos, né, início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, ela possui 7 procedimentos, onde desses 7, 5 estão na área de planejamento. Então, é planejar
a gestão do risco, né, planejar esta área propriamente dita, assim como todas as outras áreas também têm essa função planejar. Então, basicamente definir qual vai ser a abordagem da equipe, né, do projeto quanto à gestão do risco, né, quais métodos, como vai ser executado, como vai ser gerenciado as respostas e tudo mais. E aí, dentro dessa área de planejar, tem 4 outros procedimentos que a gente pode trabalhar de forma conjunta, né? Que é identificar os riscos, ou seja, levantar tudo aquilo que possa acontecer, né? Definir e classificar os riscos que possam existir no projeto e as fontes também que geram esses riscos. A partir dessa identificação, a gente faz uma análise qual e quanti, né, onde tem a qualitativa, busca priorizar os riscos, tentar identificar as probabilidades de ocorrências e os impactos que esses riscos podem causar. E a quantitativa, como o próprio nome diz, vai quantificar, analisar numericamente esses impactos. Então, quais são as fontes de incerteza, qual o impacto gerado ou que possa gerar. E depois dessas análises é feito também o planejamento das respostas aos riscos. Então, é uma área que, dependendo do tipo do projeto, conforme eu comentei, demanda um esforço muito grande no planejamento para justamente evitar problemas futuros. Só que essa área também é uma área que acho que todo gestor planeja pensando em não usá-la, né? Então é uma forma de evitar problemas no desenvolvimento do projeto, na execução do projeto. Mas se porventura acontecer algum dos riscos previstos vier a acontecer, vier a ocorrer, a parte de execução é justamente implementar essas respostas que foram planejadas. Então, seguir o plano de resposta para que mitigue cada vez mais, né, o máximo possível, o risco que porventura aconteceu. E a parte de monitoramento é extremamente importante, que vai realizar a parte de monitorar e rastrear os riscos identificados, verificar se está aumentando a probabilidade de ocorrência ou se ele está na iminência de ocorrer ou não, e busca, então, até identificar novos riscos que possam surgir ao longo do projeto, ao longo do desenvolvimento de um projeto, ao longo do ciclo de vida de um projeto. Então, essas 7 áreas, o foco principal é no planejar, que é justamente ter as respostas, as melhores respostas. Mas, como eu comentei no começo, há uma vertente, né, de mudar risco como algo negativo, né, ter essa visão somente negativa. E aí, quando a gente pensa no conceito risco, se for a resposta para essa pergunta, né, se risco pode trazer oportunidades, pode, pode, e aí vai depender muito da estrutura organizacional, da estrutura da empresa, da forma como a equipe está estruturada, né? Então, oportunidades, riscos, muitas vezes são fontes de oportunidades que muitas empresas não enxergam no projeto que está sendo desenvolvido, mas outras empresas têm essa percepção de solucionar de formas diferentes, dado acontecimentos que possam acontecer tanto internamente a empresa quanto externamente. E aí, de forma geral, quando se pensa em risco, a gente sempre vai ter uma causa, né? Então, o risco está associado a alguma causa e essa causa vai gerar uma consequência. Então, se um fornecedor meu falhar na entrega dos insumos, muito provavelmente irá atrasar a fabricação dos meus produtos. Ou se houver algum falha no equipamento ou falta de mão de obra para executar uma certa atividade, a consequência é que vai reduzir, ou melhor, vai aumentar a duração do meu projeto, devido a essa falta de mão de obra que foi quantificada lá na parte de recursos. Então, trabalhar risco envolve trabalhar a probabilidade, ou seja, a probabilidade de ele ocorrer, dessa causa ocorrer,
e o impacto, que são as consequências, né? Então, trabalhar de maneira geral, quando a gente trabalha risco, o PMBOK, de maneira geral, trabalha risco como impacto e probabilidade, a probabilidade de ocorrer e o impacto que vai gerar no meu projeto. Então, como já comentado, tem sempre essa sinônimo, né, de fator adverso, que vai gerar perdas financeiras, perigos de acidente, alguma catástrofe. Então, risco ainda está associado a essa visão negativa, mas como eu falei, está mudando, está gerando outras visões onde oportunidades podem surgir dos riscos. E quando a gente fala em projeto, a gente pode ter dois tipos de risco, né? Um risco individual e um risco geral. Então, o risco individual é aquele que está dentro do ambiente do projeto, né? Então, são as condições, os eventos incertos que podem ocorrer dentro de um projeto, podendo ele ser positivo ou negativo, né? Podendo ele ser uma ameaça ou uma fonte de oportunidade. E aí, os riscos individuais, o objetivo é sempre explorar para otimizar o resultado, seja aumentar as oportunidades de algum fator positivo, seja reduzir os fatores negativos, as ameaças. Quando a gente fala de risco geral, aí já envolve, além das partes individuais, todo o contorno do projeto, né? Todas as fontes que possam estar, de alguma forma, interligada ao projeto, seja pela organização, seja pelas partes interessadas, e aí tende, né, a ter implicações também positivas ou negativas no resultado do projeto. Então envolve muito aqui a questão de partes interessadas, as partes envolvidas. Só que quando a gente fala risco, evento incerto, igual está nesse slide, qual que é a diferença entre risco e incerteza, né? Para o PMBOK, risco é aqueles eventos cujo eu consigo estimar. Então, é um evento incerto que eu consigo estimar, que eu sei a probabilidade dele acontecer e sei o impacto. Já a incerteza, como o próprio nome diz, é algo incerto, é uma situação que muitas vezes eu não vou conseguir especificar ela totalmente, né? Então, pode ser por causa de falta de conhecimento, seja por um evento inesperado, uma atividade nunca antes realizada. Então, pode gerar variações no desenvolvimento do projeto, né, na gestão do projeto, na aplicação, no impacto no projeto. E aí, quando a gente fala em incerteza, a gente pode classificar a incerteza em quatro divisões, vamos dizer assim, quatro tipos, quatro variáveis. O primeiro, a variabilidade, que é o mais associado ao risco propriamente dito, e na outra extremidade é o caos, onde a certeza é mais grave, vamos dizer assim, né, que gera um caos. Quando a gente trabalha essas variações, variabilidade, incerteza previsível, ou imprevisível, previsível e caos, a gente pode trabalhar nessa figura num contínuo, vamos dizer assim, de incerteza e estratégias para gerenciá-las, onde, basicamente, risco está relacionado com a disponibilidade de informação, eu consigo mensurar, eu consigo verificar impactos e as probabilidades, e a incerteza já é algo não com falta de informações. Então, a variabilidade está muito relacionado ao risco. Então, eu consigo identificar essas variáveis aleatórias, previsíveis, que eu consigo, de certa forma, controlar. Quando a gente viu lá o PERT, a previsão, a estimativa de tempo com o método do PERT, o PERT é algo que apresenta variabilidade. Então, ele pode ter tempos, utilizam três valores de tempo, né, otimista, pessimista e o mais provável, e deste dá um tempo provável de duração, e o desvio, e fornece também um desvio padrão em variância. E esse desvio padrão em variância pode variar, pode gerar variações na duração do projeto. Então, o risco de atrasar ou antecipar um projeto é controlado por meio do PERT. Então, a gente sabe lá
os impactos, os custos e os prazos que podem acontecer. E aí, quando a gente começa a trabalhar com a incerteza, né, que vai reduzindo a disponibilidade de informações, aí começa a incerteza previsível, aqueles que a gente conhece alguns fatores, mas não todos. E geralmente nessa incerteza previsível é usado planos de contingência, né? A gente viu lá na parte de custos um montante de contingência para justamente suprir essas incertezas que podem acontecer ao longo do projeto, que não foi prevista inicialmente como um risco propriamente dito. Caminhando no sentido contrário da seta, a gente vai para as incertezas não previsíveis. Então, tem vários fatores significativos, eles podem influenciar o projeto, né? Então, mas a gente não sabe ainda especificar muito a previsão que isso vai gerar no meu projeto, o impacto. E muitas vezes essas incertezas podem gerar novos problemas, impactar de outras formas também o projeto, tanto o projeto quanto a organização. E o último caos é completamente imprevisível, né? Então, pode invalidar o objetivo, pode gerar cancelamento do projeto, pode obrigar uma redefinição completa do objetivo. Então, dentro desses 4 níveis, o PMBOK, as formas de gerenciar, eles trabalham mais a forma hard, da parte do risco, onde o PMBOK, com os seus procedimentos de risco, né, o planejar, identificar, análise, o plano de resposta e monitoramento, que são ferramentas da gestão de risco, está trabalhando mais, né, tem um foco mais nesses riscos na variabilidade. E essas outras incertezas, existem várias outras ferramentas que a gente pode adotar, né, dependendo o tamanho da empresa, dependendo o formato, a cultura da empresa. Então, pode ser gerado uma questão de resiliência, que eu vou comentar daqui a pouco, mas e criando, entre aspas, uma casca para gerenciar melhor, para entender melhor os impactos de várias incertezas no projeto. A questão da gestão do conhecimento, né, o conhecimento aprendido ao longo de vários projetos pode reduzir essas incertezas, né, pode gerar, com relatórios de erros ou acertos de projetos passados, isso facilita essa gestão, essa parte de planejar. Pode querer fazer análise de ambiental contextual, pode às vezes gerar improvisação, por que não? Ter ferramentas como gerenciamento de crises e alguns métodos ágeis para gerenciamento de projeto também auxilia nessas incertezas, né? Então, mais para frente vai ter uma discussão sobre métodos ágeis. Ele tende a ter ferramentas que facilitam, mas não impedem que as incertezas ocorram ao longo do projeto. Falando nessas formas de gerenciar, o PMBOK já apresenta também algumas tendências e práticas mais emergentes, né? Então, ele está começando, nessa última versão, a criar formas mais híbridas, vamos dizer assim, ou práticas que possam facilitar o desenvolvimento do projeto. Então, primeiro passo, toda vez que, de maneira geral, que fala risco, o risco está relacionado ao evento. E aí, uma tendência que deve ser tornada uma prática é começar a ver risco não somente relacionado ao evento, né? Então, muitas vezes isso é a única forma de avaliar risco. Então, é o risco de um fornecedor faltar com a mercadoria, é risco de um cliente propor alteração dos requisitos após da etapa da planta, da definição das plantas e os requisitos serem já finalizados e começar o processo de construção. Então, é sempre algum evento que pode ocorrer que vai gerar um impacto positivo ou negativo. Então, quando a gente trabalha com não eventos, a gente pode trabalhar o risco de variabilidade, ou seja,
buscar identificar alguma característica-chave no meu processo, do meu evento, né, da minha atividade, e tentar trabalhar ela da melhor maneira possível. Então, a gente pode pensar em questão de produtividade na execução, né, de uma atividade, do processo produtivo, que pode estar acima ou abaixo do planejado. Então, este acima ou abaixo vai ocorrer variações do meu processo. Então, eu tenho que saber o que fazer, né? Ou questão de condições meteorológicas atípicas durante a fase da construção. Então, eu tenho que trabalhar com essas possíveis variabilidades que vai afetar o meu projeto. E posso também trabalhar essa forma de variabilidade com modelos de simulação, com modelos de modelagem matemática propriamente dito. Uma forma citado é o modelo, é a análise por método de Monte Carlo, que iremos ver mais para frente. Então, isso é trabalhar com a distribuição das probabilidades de acontecer e, consequentemente, reduzir as variabilidades que possam afetar o meu processo, o meu projeto. Outro elemento é risco de ambiguidade. E geralmente a ambiguidade está muito relacionado sobre o conhecimento de todos os envolvidos e acaba gerando duplicidade, vamos dizer assim, de ações. Então, a incerteza do que pode acontecer gera elementos de falta de conhecimento ou a necessidade de um conhecimento maior das áreas e das equipes, né, que vai. Então, pode ser questões de requisitos, soluções técnicas, desenvolvimentos mais complexos e sistemáticos inerentes ao projeto. Então, a ideia desse risco de ambiguidade é trabalhar com desenvolvimento incremental de partes, prototipagem, ou simulações, né, por computador. Então, são formas de prever possíveis problemas e, consequentemente, não só ligar a eventos o risco. Um outro item é a resiliência. Então, é conscientizar sobre riscos desconhecidos que possam acontecer, ter uma noção dos riscos emergentes que estão começando a surgir, e isso leva, então, à resiliência do projeto. Então, aumento a conscientização de elementos que possam acontecer. Então, exemplificando, né, um nível de contingência do orçamento ou de cronograma para esses riscos emergentes. Então, um valor de orçamento acrescentado no orçamento para essa parte de contingenciamento. Então, não além, né, da parte dos riscos conhecidos. Então, é deixar um valor a mais, né, para evitar. Outra forma é a equipe capacitada. Então, deixar objetivos claros, fortalecer os treinamentos, né, e, consequentemente, as entregas que essa equipe vai fazer dentro do acordado. Então, são formas de se trabalhar. E uma última forma, uma tendência, é gerenciamento de riscos integrados, né? Então, a gente falou muito de risco individual do projeto. Só que um projeto em si não funciona sozinho. Tem toda uma equipe, stakeholders, organizações, muitas vezes mais de uma organização envolvida. Então, é preciso conhecer o contexto organizacional. Muitas vezes um projeto faz parte de um portfólio, então é buscar identificar cada vez em níveis mais altos as possibilidades de ocorrência e disseminar isso, vamos dizer assim, de forma da cultura organizacional, da forma como a organização influencia os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, trabalhar com riscos integrados tende a gerar uma eficiência maior para riscos em formas de programa e portfólio. Então, consigo verificar melhor o valor geral, né,
que esse risco pode gerar a um projeto, a uma exposição a esse risco. E aí, dentro desse contexto organizacional, eu começo a ver mais amplo, né, uma visão mais holística da onde está acontecendo o projeto, aonde está sendo realizado. E essas tendências têm muito a ver com outra coisa que já foi discutida, que projeto é único, né? Então, cada projeto tem suas características, né? O tailoring, como o próprio PMBOK aborda. Então, uma delas é o porte. O porte do projeto vai influenciar na questão da duração, na questão do orçamento. Então, projetos rápidos com orçamentos menores podem ou não detalhar, usar uma abordagem mais detalhada sobre os riscos, né? Então, vai depender muito do tipo de projeto, do porte do projeto, da complexidade do projeto, que é um outro elemento alinhado muitas vezes com porte e complexidade. Então, essas diferenças vai gerar uma necessidade de uma gestão de risco mais robusta ou mais, entre aspas, frouxa, né, mais simples. Tem também a questão da importância do projeto, então, a importância estratégica do projeto. Então, se for um projeto diretamente relacionado à estratégia principal da empresa, ao objetivo principal da empresa, logo ele tem uma importância muito maior. E aí a gente tem que trabalhar bem esses riscos para que não atrapalhe a estratégia principal da empresa, vamos dizer assim. E também abordagem de desenvolvimento. Então, vai trabalhar mais preditivo ou mais corretivo, vamos dizer assim, né? Vai prever mais, vai planejar melhor os processos, elaborar as respostas, ou vai deixar acontecer e para ver e verificar o que é melhor fazer, né? A forma de atuar. Então, dentro desses fatores, levando em consideração esses fatores, entra a área, né, a primeira procedimento, que é elaborar o plano de gestão do risco, ou seja, planejar as ferramentas, a abordagem, como vai ser conduzido o risco ao longo do projeto. Então, de maneira geral, identificar, criar esse documento que vai balizar todas as ações relacionadas a risco, né? Então, seja formato de relatório, seja ferramentas adotadas. Então, o principal benefício desse plano é justamente dar uma maior visibilidade aos riscos e aquilo que ele pode gerar, né? Lembrando lá de impacto e das probabilidades. E para facilitar, a gente tem várias perguntas que podem ser feitas para auxiliar nessa parte da elaboração do plano. Então, qual é a organização e qual é a equipe envolvida? Qual é a metodologia mais adequada para a organização e para o projeto que está sendo desenvolvido? As fontes de dados que eu vou utilizar, né? Existe ou não existe essas fontes de dados? Eu tenho conhecimento do que já foi feito e do que pode impactar ou não, né? Então, são algumas das perguntas. E esse plano, geralmente elaborado junto com os outros planos das outras áreas no início, ele pode ser atualizado dependendo do andamento do projeto, dependendo fatores que podem ir acontecendo ao longo do projeto. Então, como já comentado, não existe uma solução padrão, não existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, a ser implementada de forma homogênea para todos os projetos. Então, cada organização vai ter a sua singularidade, cada projeto tem a sua singularidade. E aí, compete aos gestores e à equipe, dado um conjunto de ferramentas, adaptar elas à melhor forma de se abordar dentro da empresa. Então, nesse documento, justamente vai facilitar ou vai indicar possíveis soluções, né, possíveis ferramentas que vão auxiliar. Então, ele vai descrever esse plano, descrever e documentar os processos ao longo de ciclo de vida do produto não, do projeto. E aí, com cada etapa, vai ter lá a sua necessidade, vai ter a sua ferramenta. Quando a gente fala desse plano, ele contém várias informações.
Por exemplo, a metodologia adotada. Então, quais ferramentas, fontes de dados, igual eu comentei anteriormente, eu vou utilizar? Quais vão ser os papéis e as responsabilidades, né? Então, definir o líder, definir a equipe, os membros da equipe, quem vai ser responsável por tipos de risco, né? Por categorias de risco que possam acontecer. E aí, dentro desse plano também, o orçamento, aquilo que eu comentei, não é só a parte dos riscos previstos, né? Ter previsto isso no orçamento, mas também ter a parte do contingenciamento, né? Então, quais são os seus fundos necessários, quem vai ser responsável por essa área, quais vão ser os protocolos para usar a aplicação desse contingenciamento. Então, são algumas das formas listadas nessa etapa. Vai ter também as categorias do risco, né? A estrutura analítica dos riscos, que vai ser definida na etapa de identificar os riscos, né? Então, como eu falei, a gente está vendo as etapas de forma separada, mas no projeto ocorrem todas mais ou menos simultâneas, uma sobrepondo a outra nas elaborações dos documentos, né, das saídas dos processos, desses processos que são executados. A frequência, né, ao longo do ciclo de vida, então, como vai ser definido, né, as implementações, as análises feitas, as medições, o monitoramento, definir também a probabilidade, uma escala de probabilidade, uma escala de impacto e como interpretar e achar a resposta a isso, né? Então, dessa escala, a gente vai ver no próximo vídeo a matriz de probabilidade e impacto, que é uma forma de não só categorizar, mas verificar o impacto e as ações que eu devo ter para cada um dos riscos, né? Quais vão ser os impactos e as respostas a esses riscos. Tem também a questão de limiares, né, da exposição e as tolerâncias das partes interessadas, né? Então, vamos dizer assim, a apetite que cada um está interessado de correr, né? O risco de correr. Fazendo um paralelo, é como se fosse aplicar dinheiro na bolsa, né? Até que ponto você arriscaria comprar a ação da empresa X ou da empresa Y? Qual o risco você está disposto a correr para cada uma dos possíveis riscos, né? Então, isso vai influenciar em muito o desenvolvimento, né, do projeto, o risco aceitável pelo projeto, né, e tem que ser lá definido logo no começo, vamos dizer assim, as regras do jogo. Tem também o formato dos relatórios, né, definir padrões. Cada empresa, cada organização pode criar o seu formato. O importante é que seja comunicado, né? A comunicação, a área da comunicação, não está dentro do triângulo de ferro, né, dos três elementos principais de planejamento, mas comunicação é extremamente importante para evitar maiores riscos ou maiores problemas. E, por fim, né, formas de rastrear, né, como será feito o monitoramento. Então, definir as estratégias. Então, esse documento, em resumo, tem todas as informações, é o plano, como o próprio nome diz, desse procedimento, das ações a serem tomadas para cada uma das etapas, cada um dos eventos, cada uma das atividades que ocorrem ao longo do ciclo de vida. Por hoje é só, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, né, e no próximo vídeo a gente continua esse debate sobre risco. Até mais.